Pessoal, bom dia. Vamos à gravação da nossa aula 5, né, da disciplina de Estrutura de Dados 2. O nosso objetivo hoje vai ser dar continuidade nos nossos estudos sobre árvores de busca binária. Então, na nossa última aula, a gente viu os conceitos básicos sobre árvore, a gente viu a terminologia sobre árvores, e hoje a gente vai dar continuidade aí dentro do processo de inserção e de percurso dentro das árvores. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Então, relembrando aqui o que é uma árvore, deixa eu até iniciar aqui uma nova tela. Então, uma árvore, ela é um conjunto de dados que a gente pode armazenar. A gente vai ter os nossos nós, tão parecido com aquilo que a gente já tinha visto na lista, né? A árvore é um tipo de lista, só que ao invés dela ser linear, ela vai ser hierárquica. Então, a gente começa com uma árvore vazia, que ela tem altura -1, e a cada elemento que a gente insere, a gente vai ter um nível na árvore. Então, o primeiro elemento que a gente insere, que é a raiz, ela vai estar no nível 0. A altura dessa árvore, como ela não tem nenhum filho aqui, a altura dela vai ser 0, que vai ser a distância até o descendente mais distante, né? No caso, eu não tenho aqui. O grau da árvore, ela está relacionado à quantidade de filhos máximo que um determinado nó vai ter. Então, uma árvore binária, ela vai ter grau 2, ou seja, é a quantidade máxima de nós. Então, quando ela tem grau 2, ela pode ter 0, 1 ou 2 filhos. Então, todos os valores menores na árvore de busca vão ser inseridos à esquerda, maior ou igual vai para a direita. Embora não seja comum a gente ter valores repetidos dentro da árvore. Por quê? A árvore é prioritariamente utilizada para indexação de dados. Então, a gente está colocando aqui um conjunto de dados e a gente vai ter essa nossa estrutura hierárquica formada aqui. Então, se a gente pegar dentro da nossa árvore, quando a gente for percorrer, quando a gente for buscar um determinado elemento, se eu comparar a chave de busca com o valor de busca com a chave que está armazenada dentro do meu nó, se for menor, eu vou buscar na subárvore à esquerda, se for maior, eu vou buscar na subárvore à direita. E a gente tem a complexidade aí para as árvores, a gente tem complexidade logarítmica. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma árvore logarítmica base 2, né? Se eu tiver uma árvore aí com 1000 elementos aí aproximados, eu vou ter que fazer de maneira geral log de n, que no caso vai ser 10 operações, seja para inserir, seja para remover, seja para buscar. Então a árvore ela vem para resolver esse gap que a gente tem lá dentro da lista. Então a gente tem uma estrutura de busca mais eficiente. E é a estrutura que está implementada por trás dos sistemas de arquivo, por trás dos sistemas de banco de dados, além da gente ter várias outras aplicações para árvores. Então, a gente vê aplicações para árvores desde a inteligência artificial, como árvores de decisão, até árvores que podem ser aplicadas aí para processos de compactação de dados. Então, a gente vai ver lá o algoritmo de Huffman que utiliza uma árvore para poder compactar dados. Então, todo mundo que utiliza aí o WinRAR, SetZip, etc., por trás tem uma árvore sendo utilizada. Não é uma árvore de busca, porque não é objetivo, mas é uma árvore que é utilizada dentro desse processo de compactação. Então, as árvores, elas consistem em uma estrutura de dados que ela é fundamental dentro da computação, beleza? Então, a gente viu esse conceito, a gente viu a terminologia sobre árvores, a gente tem os nós, a gente vai ter as ramificações aqui, que vai ser as ligações. Dentro da árvore binária, o grau é 2, ou seja, cada nó aqui vai ter 0, 1 ou 2 filhos. A altura é a distância de um determinado nó até o seu descendente mais distante, ou seja, qual que é a altura aqui da raiz, que é o 10? A altura dele é 1, 2, porque eu tenho 2 níveis abaixo dele. Então, é bem tranquilo essa parte. Qual que é a altura do 30? É 0. Qual que é a altura de uma árvore vazia? É -1. Lembrando que a gente começa a contar os níveis aqui, ó, a partir de 0, embora tenha autores aí que coloquem a partir de 1. Até eu coloquei aqui um material complementar dentro da nossa aula 5, né, aqui, ó, dentro da semana 9, eu coloquei aqui, lá do canal Programação Dinâmica, eles têm uns conteúdos muito bons na parte aí de fundamentos de computação, tem uma playlist sobre árvores. E aí, quando ele vai falar lá de nível, ele começa a contar de nível partindo de 1. Então, ele está se baseando em outros autores aí, como eu falei. A gente tem autores renomados, tanto que coloca a partir de 0 quanto a partir de 1. Mas isso não importa, a gente só tem que saber se a gente precisar fazer algum cálculo, por exemplo, qual que é a maior quantidade de elementos que uma árvore de altura 5 pode armazenar. Então, se tiver essa pergunta, tem que saber se o nível está saindo de 0 ou de 1 para poder aplicar.
dentro da forma. Beleza? Então, a gente deu essa revisão aqui do que a gente viu na última aula, e qualquer dúvida é só falar. Agora, a gente dando continuidade aqui, lembrando lá na nossa árvore binária, a gente vai ver como fazer o percurso e como apresentar esses dados, ou seja, qual que é a principal aplicação. E é legal aqui, ó, uma árvore binária na natureza, ó, tá vendo? Tem a raiz, aí ela divide aqui, divide, ó, sempre binária. A gente pensa que não pode ter uma árvore binária na natureza, olha que legal. E a gente tem a nossa árvore binária, que é a única diferença aí que a nossa árvore, a gente coloca a raiz, né? Que ela vai estar no topo, a nossa árvore ela é de cabeça para baixo. E olha, então aqui, ó, nossa árvore binária na natureza. A gente vai trabalhar agora com percurso em árvore. O que é percurso? É uma forma de percorrer a minha estrutura de dados e apresentar as informações que estão ali. Se a gente pensar numa lista, como que é o percurso? Aí eu vou partir do início, lá do head, né? E vou até no fim, que é o meu tail. Ou vou lá no meu final, lá, que é o meu tail, e saio percorrendo até o início. Isso consistindo se for uma lista duplamente encadeada. Então, eu posso percorrer do início para o fim ou do fim para o início. E essa é a limitação que a gente tem dentro da nossa lista aqui. Quando a gente vai percorrer em árvores aqui, a gente tem diferentes formas de percorrer. Lógico, a gente vai ter o início, a gente sempre vai partir da raiz. Mas a informação que eu vou apresentar, nem sempre eu preciso apresentar a minha raiz. Vai depender de como eu quero essas informações. Então, dependendo da aplicação que a gente vai trabalhar, é necessário a gente percorrer, ou seja, e esse percorrer pode ser para a gente apresentar os dados, pode ser para que eu faça algum tipo de processamento. Visitando cada nó da nossa árvore ali de forma sistemática, sistemática é o que eu vou passar, né? Visitando uma única vez. Então, por exemplo, se o nó da árvore, ela tem um nó lá que armazena, por exemplo, o salário de uma pessoa. Então, eu quero atualizar o salário de todas as pessoas. Então não importa, eu só tenho que passar e atualizar de todos. Então, a gente vai ter um percurso padrão. Mas se eu quero passar nessa árvore, essa árvore está indexada, por exemplo, pelo nome da pessoa, e eu quero apresentar tudo isso em ordem alfabética. Então, um simples percurso ali, existe um percurso que a gente apresenta em ordem. Então, por mais ali que os meus dados, a minha raiz não é onde que está o primeiro elemento de ordem e depois o próximo não é onde que está. Mas se ela respeitar essa lógica de menor para a esquerda, maior para a direita, num simples percurso eu consigo mostrar todos os dados ordenados. E aí que vem a grande sacada, a diferença. Lembra todo o esforço que a gente tem que fazer para poder ordenar dados? Dentro da minha árvore, enquanto eu estou inserindo, se eu manter ela sempre organizada, menor para a esquerda, maior para a direita, num simples percurso eu já consigo mostrar tudo de forma ordenada. E a gente vai ver essas formas de percorrer. Basicamente, a gente tem aí o que a gente chama de percurso em profundidade e percurso em largura. Dentro de árvores, o que é mais utilizado aqui é o que a gente chama de percurso em profundidade, ou seja, eu vou partir aqui da minha raiz e eu vou explorando os meus nós em profundidade. Ou a gente pode percorrer em largura, que é muito mais utilizado lá em algoritmos para grafos. Então a gente vai focar aqui nos três principais algoritmos, as três principais formas de fazer o percurso em profundidade em árvores, que é o essencial, que vocês precisam conhecer, que vocês são cobrados aí em questão de concurso, ENAD, etc. A gente tem um percurso de pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Os mais simples que a gente vai ver aí, que fica bem claro na mente, é o pré-ordem e o em ordem. O pré-ordem, eu vou chegar num determinado nó, e aí eu já vou processar ele. Esse processar pode ser apresentar. Vou mostrar esse determinado nó, ou vou fazer algum cálculo. Então, eu mostro a raiz, vou para a esquerda. Mostra a raiz, vou para a esquerda. Sempre se mostra a raiz é porque o algoritmo ele é recursivo. Então, cada nó que eu vou chegando, a gente encara como uma nova raiz. Mostra a raiz para a esquerda, mostra a raiz para a esquerda. E aí, na hora que eu for para a esquerda não tem nada, volta na raiz e vou na direita. Então, ele vai visitar a raiz, depois ele vai visitar recursivamente as subárvores à esquerda e à direita. Então, pré-ordem que a gente chama de raiz esquerda direita. Então, a gente acaba colocando aqui, ó, raiz esquerda direita. Joia? O em ordem, como o próprio nome diz, ele vai retornar para a gente a nossa lista de dados, a nossa massa de dados que está armazenada em ordem. Então, ela vai estar ordenada mesmo, se for uma árvore de busca. Então, vai lá do menor para o maior. Logicamente, se eu quiser inverter, é só fazer o contrário. Pode ser do maior para o menor também. Mas o em ordem aqui, para apresentar do menor para o maior, ele vai visitar recursivamente primeiro a subárvore à esquerda, depois vai vir para a raiz e depois vai vir para a direita. Então, a gente fala que ele é o quê?
ele é esquerda, raiz, direita. E o pós-ordem, ele é um pouco diferente. Ele acontece quando eu tenho que sempre processar primeiro as folhas, os nós mais externos, para depois processar os nós mais internos. Então, isso vai depender. Então, a gente tem aplicações específicas, principalmente para avaliação de expressões. Então, não é muito comum a gente utilizar, mas é importante conhecer. Então, o pós-ordem, ele vai primeiro para a esquerda, depois para a direita e, por último, ele vai para a raiz. Então, o pós-ordem aqui, ele é esquerda, direita e raiz. Então, a gente tem esses três percursos que a gente chama em profundidade. Então, para a mesma árvore que a gente tem ali, a gente tem três formas em profundidade de apresentar o seu conjunto de dados que está ali armazenado. O mais comum que a gente tem, que a gente utiliza, é o pré-ordem, ou seja, raiz, esquerda, mostra, e a gente vai mostrar toda a massa de dados. O pré-ordem, que é o mais comum, e o legal é que eu já coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó, um snippetzinho, um trecho de código. Esse trecho de código aqui é exatamente a função que a gente vai precisar para poder percorrer toda a nossa árvore. Não importa se a nossa árvore tem 10 elementos ou 1 milhão de elementos. Ela é uma função recursiva que, enquanto eu tiver algum dado dentro da árvore, eu vou percorrer. Qual que é o meu caso base aqui? Quando que eu vou parar? Se eu receber um determinado nó e esse nó ele for vazio, ele for nulo. Então, se eu receber alguma coisa que for nulo aqui, a gente vai parar. Ó, então, como que funciona? Em todos os procedimentos, né? Se a minha árvore for vazia, paro. Ou seja, toda vez que eu falo árvore vazia, é se eu recebi uma raiz que é vazia. Joia? Aqui até eu coloquei de árvore aqui, mas a gente vai chamar de raiz. Fica mais conveniente, ao invés de chamar de árvore aqui, tá vendo? A gente vai chamar de raiz. A gente vai visitar a raiz, depois a gente vai percorrer em pré-ordem a subárvore para a esquerda, depois a subárvore para a direita. Ó, então, ó, eu recebi uma determinada raiz, que no caso aqui, quem que eu vou receber primeiro? O meu F. Ah, essa raiz que eu recebi é diferente de nulo? É. O que eu vou fazer? Ó? Vou printar o dado que está nela. Ó. Printei o dado que está nela. Vou marcar de vermelho. Printei aqui o F. Aí depois o que vai acontecer? Vou chamar esse mesmo procedimento, ó, tá vendo? Recursão, ó, chamada recursiva. Vou chamar esse mesmo procedimento, só que agora eu vou passar como raiz a subárvore à esquerda, ó, P à esquerda, porque quem que era a minha raiz era o F. Agora eu vou chamar ele à esquerda, ó. Passei quem? Passei o B. Aí o que acontece? Eu tenho uma nova entrada na minha função. Essa raiz que eu recebi agora, B, é diferente de nulo? É. Beleza, o que eu faço? Printo ela, ó, vai mostrar o B. E aí, agora o que vai acontecer? Vai chamar o pré-ordem à esquerda, ó. Chamou o pré-ordem à esquerda, recebeu o A. Repare que ele só vai indo para a esquerda. Por quê? Ah, mas não tem a direita aqui? Tem. Mas ele só vai executar a direita depois que ele for tudo para a esquerda, porque é o que está aqui no nosso procedimento, no nosso método. Recebeu o A. Ah, é diferente de nulo? É. Printa o A. Agora vai chamar o quê? A esquerda do A. Ó. O que eu tenho à esquerda do A? Nulo. Aí, na hora que recebeu, ó, a raiz que eu recebi é diferente de nulo? Não. Então, morre essa instância. Ó. Essa instância, ele morreu e voltou aqui para o A. O A aqui, ó, o que ele já tinha feito? Ó? Já tinha mostrado, já foi para a esquerda. Agora, o que vai acontecer na instância do A? Ele vai chamar o quê? O pré-ordem para direita. Ó, ele veio aqui, ó, executou o pré-ordem para direita. E veio. É diferente de nulo? Não, porque a direita também é nulo. Então, aqui na instância do A, ó, ele já escreveu, já foi para a esquerda, já foi para a direita. O que vai acontecer agora? Ele vai voltar na instância que chamou ele. Quem que chamou ele? Foi o B. Voltei na instância do B. O B já escreveu, já foi para a esquerda. Agora, o que vai acontecer com o B? Vai chamar pré-ordem para direita. E vai receber quem? O D. D é diferente de nulo? É. Printa o D, ó. Ah, desculpa, eu já tinha colocado o A. Printa o D. Printou o D aqui. Agora vai vir para o próximo, ó. Vai chamar para a esquerda e vai receber quem? O C. C é diferente de nulo? É. Printou o C. Agora vai chamar o C para a esquerda. C para a esquerda é diferente de nulo? Não. Volta no C. Já no C. Já escreveu, já foi para a esquerda. Vai chamar para direita. O que eu tenho à direita do C? Nada. Eu tenho nulo. Então, não vai executar também. Voltou no C. O C já escreveu, já foi para a esquerda, já foi para a direita. Volta na instância do D. A instância do D já escreveu, já foi para a esquerda. Agora vai chamar para direita. Recebeu o E. E é diferente de nulo? É. Printa o E, ó.
Já tinha colocado C, printa o E. Agora vai chamar o E para a esquerda. E para a esquerda é diferente de nulo? Não. Então volta no E. E já escreveu, já foi para a esquerda. Chama para a direita. Para a direita é diferente de nulo? Não. Volta no E. O E já escreveu, já foi para a esquerda e para a direita. O que eu tenho para fazer depois? Nada. Morre a instância. Volta no D. Já escreveu, já foi para a esquerda e para a direita. Morreu a instância do D. Volta no B. Já escreveu, já foi para a esquerda e já foi para a direita. Morreu. Volta no F. O F já escreveu, já foi para a esquerda. Agora, o que vai acontecer? Vai chamar para a direita a instância do F. Recebeu o G. G é diferente de nulo? É. Escreve o G. Agora vai chamar o quê? Para a esquerda. Chamou para a esquerda. Esquerda do G é diferente de nulo? Não. Volta no G. G já escreveu, já foi para a esquerda. Chama para direita. Recebeu o I. I é diferente de nulo? É. Escreve o I. Agora vai chamar o quê? Para a esquerda. Recebeu o H. É diferente de nulo? É. Escreve. Chama para a esquerda do H. É nulo, volta. Chama para a direita do H. É nulo, volta. O H já escreveu, foi para a esquerda, para a direita. Morreu a instância. Volta no I. Já escreveu, já foi para a esquerda. Chama para a direita. É diferente de nulo? Não. Volta no I. O I já fez tudo. Volta no H. O H já fez tudo. No G. O G já fez tudo. Volta no F. Já fez tudo. Então, é bem tranquilo aqui. O percurso em pré-ordem é o quê? Eu visitei a raiz. Se for diferente de nulo, mostra. Chama para a esquerda. A esquerda é uma nova raiz. Então, toda chamada que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu chamo para a esquerda e para a direita. Quando eu tenho a entrada recursiva, esse nó que eu estou recebendo, eu encaro ele como uma nova raiz. Se essa raiz ela for diferente de nula, eu vou apresentar ela, ou processar, que a gente está printando. Processar poderia ser somar alguma coisa do conjunto de dados, fazer algum tipo de alteração, fazer algum tipo de modificação. Beleza? Deu para entender aqui o pré-ordem, como que ele funciona? Renan, Marcelo, William? Beleza? Joia. Então, dando continuidade aqui, agora a gente tem aqui uma atividadezinha aqui, que a ideia dela é o quê? É fazer o pré-ordem. Então, eu tenho uma massa de dados aqui e eu tenho que mostrar o pré-ordem dela aqui. Como que a gente mostraria o pré-ordem dela? Até eu vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar ela aqui e vou colocar lá no Paint para a gente poder ir fazendo juntos, ó. Ó. Como que seria o pré-ordem? Então, lembrando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui também. Ó. Esse aqui, ó. Aqui é a função que a gente vai utilizar. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? A gente vai receber uma raiz. Recebeu 8. 8 é diferente de nulo? É, escreve. Vai para a esquerda. Recebeu 4. É diferente de nulo? Printa para a esquerda. Recebeu 2. É diferente de nulo? Printa para a esquerda. Recebeu 1. É diferente de nulo? É, printa para a esquerda. Vai para a esquerda do 1 não tem nada, para a direita do 1 não tem nada, acabou. Volta no 2. O 2 já escreveu, foi para a esquerda, vai para a direita, recebe o 3. Printa o 3, esquerda, direita do 3 não tem nada, acabou. Volta no 2, já escreveu, já fez esquerda e direita, acabou. Volta no 4, já escreveu, já foi para a esquerda, agora vai para a direita. Na hora que vai para a direita, recebe o 6. Recebeu o 6 aqui, escreveu. Vai para a esquerda, recebe o 5, escreve. Vai para a esquerda do 5 não tem nada, direita do 5 não tem nada, morreu a instância do 5. Volta na instância do 6. Já escreveu, já foi para a esquerda, vai para a direita, recebe o 7, escreve o 7. Vai à esquerda do 7 não tem nada, direita do 7 não tem nada, volta no 6. No 6, já escreveu, fez esquerda, direita. No 4, volta. Já escreveu, já fez esquerda, direita. No 8, volta. Já escreveu, já foi para a esquerda, agora vai para a direita. Recebe o 12, printa. 12 vai para a esquerda, recebe o 10, printa. 10 vai para a esquerda, recebe o 9, printa. 9, esquerda, direita, não tem nada, morreu. 10 já escreveu, já foi para a esquerda, recebe o 11, printa. 11, esquerda, direita, nada, morreu. 10 já escreveu, esquerda, direita, morreu. 12 já escreveu, foi para a esquerda, vai para a direita, recebe 14. 14 já escreveu, vai para a esquerda. 13. 13, esquerda, direita, não tem nada, morreu, volta no 14. 14 já escreveu, já fez a esquerda, recebe o 15, printou. 15, esquerda, direita, acabou, morreu. 14, já escreveu, já fez esquerda, direita, morreu. 12, já escreveu, esquerda, direita, morreu. 8, já escreveu, esquerda, direita, acabou. Esse aqui é o quê? É o nosso percurso em pré-ordem dessa massa de dados. Então, primeiro recebe raiz,
vai para a esquerda. Sempre à esquerda. Na hora que eu for para a esquerda e não tiver nada, morreu a instância, volta na raiz e depois vai para a direita. Tranquilo o exercício aqui? Joia? Agora a gente vai passar aqui para o próximo percurso aqui, ó, que é o em ordem. O em ordem, como o próprio nome diz, ele retorna para a gente o nosso conjunto de dados de maneira ordenada. Isso é muito bacana, ó. Eu vou só armazenando e depois, se eu quiser os meus dados ordenados, eu não preciso executar um algoritmo de ordenação, é só fazer um percurso. Então, o que o em ordem vai fazer? Ao invés dele printar de cara, ó, ou seja, de apresentar de cara, o que ele faz? Primeiro, ele vai tudo para a esquerda, aí depois ele printa e depois ele vai para a direita. Ó. Então, ó, recebeu F, vai para a esquerda. Recebeu B, vai para a esquerda. Recebeu A, vai para a esquerda. Tem alguma coisa à esquerda de A? Não, morreu, volta no A. Aí printou o A. Tá vendo? Ó, primeiro ele foi tudo para a esquerda. Aí na hora que ele volta da esquerda que ele printa no A. Agora ele vai para a direita, não tem nada, voltou no A, acabou o A. Volta no B. O B já foi para a esquerda, agora printa ele. Printou ele. Agora o B já foi para a esquerda, já foi para a esquerda, já printou, agora ele vai para a direita. Recebeu o D, ó. Tô acabando de entrar no D. Quando eu acabo de receber o nó, o que ele faz? Para a esquerda. Recebe o C. Acabei de chegar nele. Para a esquerda. Tem alguma coisa à esquerda do C? Não. Volta. Então o C já foi para a esquerda. Na hora que ele volta aqui da esquerda, o que eu faço? Printa. Então, escreveu o C. Vai para a direita, não tem nada, acabou a instância do C. Volta no D. O D chegou nele, ele foi para a esquerda. Na hora que voltou, o que fez aqui? Ó? Printa. Pegou e printou o D. O D agora vai para a direita. Recebeu o E. Vai para a esquerda. O que eu tenho à esquerda? Nada. Morreu. Volta. Escreve o E. Vai para a direita. Não tem nada. Acabou. Volta no D. Já foi para a esquerda. Escreveu direita. Volta no B. Já foi para a esquerda. Escreveu direita. Volta no F. Já foi para a esquerda. Na hora que volta agora, escreve o F. Joia? Agora, ó, o F já foi para a esquerda. Já escreveu. Agora vai para a direita. Recebeu o G. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no nó é o quê? Para a esquerda. Tem alguma coisa à esquerda? Não. Volta, escreve o G. Agora eu estou no G. Vai para a direita. Recebeu o I. A primeira coisa quando eu recebo o nó, vai para a esquerda. Recebe o H. Cheguei no H. Vai para a esquerda. O que eu tenho à esquerda? Nada. Volta no H. H já foi para a esquerda. Na hora que volta, mostra o H. Vai para a direita. Não tem nada. Acabou a instância do H. Volta no I. Já foi para a esquerda. Printa. Agora vai para a direita. Não tem nada. Morreu o I, morreu o G, morreu o F. E o que a gente tem aqui? Com o mesmo conjunto de dados, só fazendo o percurso, o que a gente conseguiu aqui? A nossa massa de dados ordenada. Esse é o percurso em ordem. Então é muito legal, ó, tá vendo? Ó? É exatamente o mesmo procedimento do pré-ordem, tá vendo? Ó? O pré-ordem. Só que qual que é a diferença? Só inverteu uma linha. Ou seja, ao invés de printar e ir para a esquerda, o que a gente fez aqui? A gente foi para a esquerda e depois printou. Logicamente, está mudando aqui só o nome do procedimento recursivo, né? Até na hora que a gente fazer, às vezes a gente copia e cola e esquece de mudar do pré-ordem para o em ordem. Mas só com uma estrutura de percurso, a gente consegue apresentar os nossos dados aqui de maneira ordenada. Então, é extremamente eficiente aqui a nossa estrutura de árvore. Aqui tem um exemplozinho, a gente não vai passar por ele agora só por questão de tempo, para dar tempo de a gente começar a implementar a nossa árvore. E a gente tem um percurso em pós-ordem. O que o pós-ordem vai fazer? Ele vai para a esquerda, depois vai para a direita e depois vai printar. Então, sempre no pós-ordem, os nós mais externos têm que aparecer primeiro que o nó mais interno. E a minha raiz aqui, ó, ele tem que ser o último elemento. Ó, a raiz é o F. Reparem, ele é o meu último elemento. A minha extrema esquerda aqui, ele vai ser o primeiro elemento que vai aparecer. Ó, então, ó, recebi o F, a raiz. O que vai acontecer? Esquerda. Recebeu o B, esquerda. Recebeu o A, esquerda. Volta no A, direita. Printa o A. Então, beleza. Volta no B. Ó, volta no B. O B, o que aconteceu com ele? Já foi para a esquerda, agora vai para a direita. A última coisa que vai fazer é printar. Ó. Recebeu o D, vai para a esquerda. Recebeu o C, vai para a esquerda no C, volta no C, vai para a direita. Agora vai printar o C. Então, sempre os nós mais externos são apresentados primeiro que o mais interno. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho C, D e E. Quem que tem que aparecer primeiro? Tem que aparecer o C, o E e depois o D. Nunca um nó de dentro
pode aparecer primeiro na sequência que um not fora. Como falei, isso aqui não é tão utilizado para problemas gerais, só que cai em algumas questões, então é importante conhecer. Ó. Voltou no D, o D só foi para a esquerda, vai para a direita, recebe o E. Esquerda, direita, não tem nada. Mostra o E. Volta no D, o D já foi para a esquerda, já foi para a direita, mostra o D. Volta no B, já foi para a esquerda, já foi para a direita, mostra o B. Volta no F. O F só foi para a esquerda, vai para a direita, recebe o G. Vai para a esquerda, não tem nada, volta no G, vai para a direita. Recebe o I, vai para a esquerda, recebe o H. Vai para a esquerda, não tem nada, vai para a direita, não tem nada, mostra o H. Volta no I. O I só foi para a esquerda, agora vai para a direita. Não tem nada na direita, volta no I, mostra o I. Volta no G, já foi para a esquerda, já foi para a direita, mostra o G. Volta no F, já foi para a esquerda, já foi para a direita, mostra o F. Então, sempre aqui no percurso em pós-ordem, que ele é um pouquinho mais chatinho às vezes da gente entender, ó, qual que é a dica? A raiz sempre é o último elemento. Um nó mais interno só pode aparecer depois dos outros. Ó, então, o B. O B só pode aparecer, para você ver se está certo, ó, depois de todo mundo que está abaixo dele. O G só pode aparecer depois que todo mundo está abaixo dele. Então, se olhar, eu tenho o B. Ó, o B, ele só apareceu depois de todo mundo que está abaixo dele. Então, para você ver se na hora que você fez, se está certo o percurso, essa dica aí acaba matando aí, é bem tranquilo. Você consegue ver se o que você fez está certo, porque pede muito isso aí. Deu para entender os 3 percursos aí? Esses 3 percursos que a gente fez são chamados percursos em profundidade, ou seja, eu vou em profundidade. Também que não é tão utilizado aqui em árvores, mas é muito utilizado em grafos que a gente vai ver, a gente tem o que a gente chama de percursos em largura, que também é chamado de percurso em nível. Então, o nível a gente já viu, né? Então, primeiro vai fazer aqui, ó, o A, depois o B e o C, depois o D, o E e o F, depois o G, o H e o I. Então, em nível é bem tranquilo da gente fazer aqui na cabeça. Na hora de implementar aqui o nosso percurso em nível, a gente precisa de uma estrutura auxiliar para poder ir gravando esses dados e depois apresentar eles. Porque conforme a gente vai percorrendo aqui, e a árvore ela é uma estrutura recursiva, então a gente precisa de uma estrutura auxiliar para poder realizar o percurso em largura ou o percurso em nível. Mas, como eu falei, em árvores, em várias questões aí que eu já peguei para que a gente precisa ter conhecimento, basicamente não envolve o algoritmo. Envolve o quê? Eu tenho que saber que em nível eu vou dessa maneira. Já em grafos, a gente já vê a lógica do algoritmo. Joia? Então, percurso em profundidade. Pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Se eu quero simplesmente percorrer, processar os dados, pré-ordem é o mais utilizado. Preciso dos dados ordenados, em ordem. Ah, eu tenho uma aplicação específica que eu preciso percorrer os nós mais externos e depois o nó mais interno. Isso é muito utilizado em avaliação de expressões. Aí vai utilizar o pós-ordem. Como falei, o pós-ordem aí, ele é bem menos utilizado. E aqui a gente tem essa árvore aqui, só para a gente poder fazer uma atividadezinha. Depois eu vou colocar para vocês fazerem lá dentro do ambiente. Eu acho que vai ser melhor do que a gente parar agora. Só para dar tempo da gente começar a criar estrutura aqui. Dada essa árvore, vou colocar ela lá. Vocês vão apresentar aí os percursos em pré-ordem, pós-ordem, em largura e apresentar também qual que é a altura da árvore e suas folhas. Bem tranquilinho, né? Então, vou colocar como uma atividadezinha para a gente poder fazer. O que a gente vai começar a fazer agora? A implementar. Então, a gente não vai estender muito aqui na nossa parte de implementação, para não ficar cansativo, mas a gente tem um tempinho aí ainda. Vamos aproveitar aí. Então, tem 2 formas para a gente poder implementar. Logicamente, consigo trabalhar de forma estática ou dinâmica. Só que para trabalhar com árvores aqui, a gente vai, logicamente, fazer implementação dinâmica. Então, é baseada em uma lista encadeada. Então, a gente vai criar aquele tipo abstrato de dados, como se fosse uma classe lá, né? E a gente vai ter um conjunto de métodos que vai executar a operação sobre essa nossa estrutura, sobre o nosso struct, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Cada bolinha que a gente vê ali, que é o nosso nó, ele é o quê? Ele é um elemento de dentro da nossa lista encadeada. O que a gente tem na nossa lista? Lembra lá que a gente cria lá as nossas estruturas? Deixa eu abrir no Paint aqui, ó. Fica melhor. Ó, o que é o nó que a gente tem lá? A gente tem uma estrutura lá, que a gente vai ter uma área que a gente vai guardar o nosso dado. Então, aqui
vai ficar o nosso dado. Lembra do nosso T-dado lá, ó? E a gente vai ter o quê? Um ponteiro para a esquerda. Deixa eu colocar até aqui em cima, fica melhor. Um ponteiro para a esquerda e a gente vai ter um ponteiro para a direita. Esse aqui vai ser o nosso nó. Então, cada nó nosso aí, ó, ele vai ter o quê? Uma área para guardar o dado, um ponteiro para a esquerda, que na verdade isso é o quê? É o quê? Eu vou guardar um endereço de memória de quem vai estar à esquerda e de quem vai estar à direita. Então, a gente vai ter que criar esse elemento fundamental nosso aqui, que é o nosso nó. Então, o nosso nó aqui, ele vai ser o elemento fundamental da nossa estrutura. Ou seja, porque o que a árvore vai ser? Um conjunto de nós encadeados. A gente vai criar o nosso T-dado. Por quê? Porque o nosso T-dado aqui, o dado que a gente vai armazenar, pode ser qualquer coisa. A gente começa aí com int e depois a gente pode trocar. Ah, o dado que eu vou armazenar aí, eu vou criar uma árvore para poder fazer uma busca em escala logarítmica de dados dos alunos. Então, eu quero tornar mais eficiente o meu processo de busca. Mas o elemento básico que a gente vai ter aqui vai ser o nosso nó. Beleza? Então, a gente vai abrir o dev aí depois na sequência para poder fazer a implementação. Então, cada nó que eu vou ter? Vou ter o nosso dado ou a nossa informação, né? E eu vou ter um ponteiro. Sai, sempre a gente vê que é a sub-árvore à esquerda. Então, um ponteiro para sub-árvore à esquerda e um ponteiro para sub-árvore à direita. Aqui que o B é? É um nó onde eu tenho uma informação armazenada no meu dado, eu tenho um espaço para um ponteiro para sub-árvore à esquerda e um ponteiro para sub-árvore à direita. Aí, quando eu não tenho nada, o que eu armazeno aqui? Nulo. Então, quando a gente acaba de criar um nó, o que eu faço? Coloco um dado lá dentro, coloco o meu T-dado, faço com que ponteiro para a esquerda e para a direita fique nulo. Depois, eu pego esse nó e vou inserir lá dentro da minha árvore de busca. Beleza? Tá. Deixa eu voltar aqui que a gente tem algumas coisas para falar ainda. Ó, então a gente vai criar algumas funções. A gente vai iniciar a nossa árvore sem ter nada, né? Quando tem nada, a gente simplesmente vai fazer com que o ponteiro dela aponte para nulo. A gente vai ter que inserir dados, remover dados, verificar se a árvore está vazia, verificar a altura, pesquisar se um valor tem, fazer os percursos, que vai ser o mais corriqueiro nosso, né? Ou seja, apresentar as informações. Fazer percurso em pré-ordem, ordem e pós-ordem vai ser bem fácil, porque a gente já viu o trecho de código lá. Então, é bem tranquilo. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é criar o nosso famoso T-dado, né? Então, se todo mundo estava com saudade aí, a gente trabalhou com listas no semestre passado, é a estrutura base, ou seja, se eu fosse armazenar dados de pessoas, né? Então, pensa, se fosse lá em Java, eu criaria uma classe, C Sharp, né? Crio uma classe lá, pessoa, e vou falar que cada informação que eu vou armazenar aqui vai ser de uma pessoa. Então, o nosso T-dado é esse dado genérico, que a gente começa com int, e depois eu posso fazer ele virar um struct. E aqui o nosso T-null, o que ele é? Ele é essa estrutura fundamental que a gente tem. Essa estrutura fundamental é o quê? É o nosso nó. Ou seja, o que eu tenho no meu nó? Eu vou ter o meu dado e eu vou ter um ponteiro para a esquerda e para a direita capaz de apontar para outro nó. Então, lembra lá quando a gente fez aquela implementação da lista duplamente encadeada? É a mesma coisa. O que é a lista duplamente encadeada? É isso aqui, ó. Só que ao invés da gente olhar de forma linear, agora a gente vai olhar o quê? De forma hierárquica. Então, antes eu percorria ali, eu tinha minha lista que eu podia ir para frente, para o próximo e para o anterior. Agora eu vou pensar o quê? Numa estrutura hierárquica. Aonde a gente pode ter dentro aqui da nossa árvore, a gente pode ir para onde? Para a esquerda ou para a direita. Então, a gente vai ter uma estrutura dessa maneira. Então, esse cara aqui que a gente está vendo, ó, esse aqui é o nosso nó. Ou seja, ele é o elemento base que a gente tem. Aqui é o nosso dado, ó, dado, é o cara que está aqui dentro, a gente pode ser qualquer coisa, e a gente vai ter um ponteiro para a esquerda e para a direita. Então vamos lá no dev lá para a gente poder começar a criar essa estrutura aí base. A gente vai criar uma função para poder criar um nó, colocar dentro da árvore e verificar essa informação. Não sei se vai dar tempo de a gente fazer hoje aqui, mas esse aí vai ser os passos nossos. Joia? Então vamos lá. Include stdio.h. Tá dando para ver aí na tela? A forma que está aqui? Alguém aí dá um ok aí para ver se está dando para usar? Tá? Beleza, valeu. E a gente vai incluir a stdlib também, porque a gente vai trabalhar com a alocação dinâmica, então a gente precisa dela.
Joia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aí os nossos tipos definidos, né? Então, typedef, int, tdado. Então, a gente está criando aí, o nosso tdado aqui, que é o que a gente vai armazenar dentro do nosso nó, agora é inteiro, né? Mas depois a gente vai mudar. E a gente vai criar a nossa estrutura fundamental, que é quem? Que é o nosso nó. Esse nosso nó aí que a gente vai criar, esse nosso nó que a gente vai criar, ele é um struct. Porque, lembrando, né? O que é o nosso nó aqui? Ele é um agrupamento de dados, então ele é um struct. Então, eu tenho o meu dado que eu vou armazenar, que é o tdado, um ponteiro para a esquerda, um ponteiro para a direita. Então, eu vou ter aí o meu tdado dado, que é o que eu vou armazenar, e a gente vai ter aí dois ponteiros, que são do tipo do próprio struct, né? Struct nó, vou ter aí um ponteiro para a esquerda e vou ter um ponteiro para a direita. Então, struct nó é o próprio tipo. Então, eu estou criando uma estrutura que ela vai ter dentro dela ponteiros capazes de apontar para outra igual a ela. E o nome aqui do meu typedef vou chamar de tnó. Mas por que eu não coloquei tnó aqui? Mesma coisa que eu tinha falado antes, né? Porque o tnó está sendo definido na linha 8. E eu preciso criar aqui em cima. Então, por isso que eu posso fazer aqui dessa maneira, né? Então, struct nó. Então, estou criando aqui dois ponteiros. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, ó, eu estou criando exatamente isso aqui, ó. Estou criando o meu nó. Beleza? Ó, vou colocar aqui no chat para quem está acompanhando, que aí fica melhor aí de visualizar. Joia? O que a gente vai fazer agora? Quando a gente tem o nosso nó aí, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou seja, criei a minha estrutura aqui, ó, a gente tem que criar um nó na memória. Esse aqui é só o nosso struct, né? Quando a gente vai criar o nosso nó na memória, ou seja, eu vou criar um ponteiro que é do tipo tnó para poder apontar para ele. Joia? Então, como que a gente vai começar? Ó? Esse aqui, ó, é o meu tnó. Ele é o elemento físico. Então, o que eu vou ter? Ó? Vou criar um ponteiro do tipo tnó, chamado raiz. E esse ponteiro do tipo tnó aqui, que é a raiz, ele vai ser capaz de apontar para o primeiro nó que vai fazer parte da minha estrutura. É isso que a gente vai fazer. Então, toda hora a gente vai ficar criando novos nós. Então, eu vou criar um nó, vou retornar o endereço de memória desse nó que a gente acabou de criar aqui, e eu vou colocar ele dentro da minha árvore, seguindo aquela lógica, né? Valores menores para a esquerda, valores maiores para a direita. Joia? Então, vamos abrir o main aqui, ó, só para a gente poder ver, ó, o que vai ser a nossa raiz. A nossa raiz aqui da nossa árvore, ela vai ser um ponteiro do tipo tnó. Então, vou aqui, ó, tnó raiz. E a gente vai começar com essa raiz valendo o quê? Nulo. Então, quando a gente quiser inserir um elemento, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai alocar espaço na memória para poder criar um novo nó. Joia? E esse novo nó aqui que a gente vai alocar aqui, a gente vai retornar um endereço de memória para a nossa raiz. Então, a gente vai trabalhar aí com alocação dinâmica de memória, porque cada nó, lembra, é os elementos aqui da nossa lista encadeada. Então, aqui, ó, a nossa raiz, a gente começa aí com a nossa árvore vazia. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Criar um nó e colocar dentro dela. Então, a gente vamos criar uma função aqui e vamos só testar e a gente finaliza hoje. A gente vai criar uma função aqui que ela é do tipo tnó. Por que ela é do tipo tnó? Que essa função ela vai criar um nó na memória, vai armazenar um dado dentro dela lá, né? O nosso tdado, e vai devolver o endereço de memória desse nó. Então, já que essa função ela vai devolver o endereço de memória, ó, tá vendo? Ó, a minha função aqui, ela vai retornar um endereço de memória. Então, minha função ela é um ponteiro, ó. Vou criar a minha função que ela se chama cria nó. A minha função cria nó aqui, ó, o que ela precisa receber para criar um nó? O dado. E o meu dado é do tipo dado. Do cria nó. Então, a minha função aqui, ó, porque ó, ela é do tipo tnó. E ela retorna o quê? Um endereço de memória. Então, quando eu pedir para poder criar aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou alocar um espaço na memória para um novo nó. Então, ao invés de eu ficar declarando um por um ali, porque, logicamente, conforme eu for precisando, eu vou criando. Então, eu vou criar nós na memória. Então, minha cria nó, o que ela vai fazer? Ela vai criar um novo nó na memória, vai colocar o meu dado, que é o meu x lá dentro, vai fazer com que os ponteiros à esquerda e à direita recebam nulo, porque primeiro ela começa sem nada, e vou retornar o endereço de memória desse nó.
Ó, então, eu vou criar aqui, ó, uma variável T-nó novo. O que esse novo aqui, o que esse novo nosso está fazendo aqui? É igualzinho a gente fazia antes, lá quando a gente estava trabalhando com lista encadeada, porque aqui é uma lista encadeada, né? Então, eu estou criando uma função, a gente fazia direto na insere, né? Aqui a gente vai criar e depois inserir, beleza? Então, eu estou criando um ponteiro aqui, que é o meu novo. E o meu novo vai receber o quê? O resultado, o endereço de memória da alocação de um novo nó. Como que a gente aloca um novo nó mesmo? M aloque. Então, eu vou alocar o quê? Do tamanho de um nó. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo? Criando um novo nó na memória. A gente está criando um novo nó na memória aqui. E o endereço desse novo nó veio para onde? Veio para essa variável novo, igual a gente já tinha feito. Aí, o que a gente faz agora? Novo ponteiro, olha lá. O que eu tenho dentro de um nó? Tenho o dado, ponteiro para a esquerda, ponteiro para a direita. O dado que eu vou colocar quem? É o meu x, que eu vou receber como parâmetro. E o que eu vou colocar para a esquerda e para a direita? Para a esquerda, eu vou colocar nulo. E para a direita também eu vou colocar nulo. Ou seja, acabei de criar um nó. Aí eu coloquei o dado nele. E o que eu tenho de ponteiro para a esquerda e para a direita? Nulo. Por quê? Esse novo nó que eu acabei de criar, ele vai ser uma folha, ele vai ser inserido lá no final. E, logicamente, eu vou retornar o endereço desse novo aqui. Ou seja, o que a gente teve de diferente aqui? A única coisa diferente é que a minha função, ao invés de criar e já colocar ele dentro da minha lista, igual a gente fazia antes, o que ela está fazendo? Ela está criando e retornando o endereço de memória desse novo nó. E aí, depois, a gente vai colocar dentro da nossa lista. Deixa eu colocar no chat aqui, ó. Esse aqui é o novo. E deixa eu colocar o main aqui, não tem nada ainda, né? Por enquanto. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou perguntar para o usuário. A gente pode ver. O que eu tenho na minha árvore? Se a minha árvore estiver vazia, a gente printa lá. Árvore vazia. Se o usuário inserir alguma informação dentro da nossa árvore aqui, a gente vai conseguir ver qual que é a raiz da nossa árvore. E, logicamente, para poder ver a nossa árvore toda depois, a gente vai ter que fazer percurso. Joia? Só para não estender muito, senão a aula síncrona aqui ela vai ficar muito longa. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu os percursos em árvore, ou seja, pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Sempre a gente poder visualizar ali o pré-ordem é o que a gente mais vai utilizar. Em ordem, a gente já consegue ter os nossos dados de retorno direto ali. E a gente viu aqui agora como é a estrutura básica da árvore aqui em termos de implementação. Então, a gente vai ter como elemento base o nosso nó, né? Então, o nosso nó é o nosso elemento base, aonde a gente vai armazenar um dado aqui, que é o nosso tdado, e ela tem um ponteiro para a esquerda e para a direita. Quando eu precisar, a gente começa a nossa árvore vazia, então a minha árvore ela pode ser vazia, é simplesmente o quê? Ela é um ponteiro para um nó, igual a gente acabou de ver aqui, ó, tá vendo? Ela é um ponteiro para um nó. Ela começa aqui com nulo. E o que a gente vai fazer? A gente criou uma função que vai alocar e vai retornar um endereço de memória. E aí, o que a gente vai fazer? Ter uma função insere. Então, vou pegar esse novo nó que eu acabei de criar e vou inserir ele na posição correta dentro da minha árvore. O que é a posição correta? Peguei o meu novo nó. A minha raiz é vazia? Então esse cara já é a minha raiz. A minha raiz é vazia? Não. Então esse dado que eu estou inserindo é menor do que o dado que está na raiz ou é maior do que o dado que está na raiz? Se for menor, para a esquerda. Se for maior, para a direita. Beleza, pessoal? Qualquer tipo de dúvida que tiver sobre esse conteúdo aqui que a gente viu hoje, é só chamar. Coloca lá dentro do ambiente. Lembrando que a gente tem o nosso monitor também, que é o Everton, que ele está sempre à disposição. Tem os colegas aí também, que sempre estão participando, vocês aí, né? William, Marcelo, Renan, Matheus. Tem uma galera que sempre está participando das aulas e também pode ajudar. Joia, pessoal? Quem está aqui hoje? Renan, Marcelo, William, ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa?